Esse é o Mira no Céu, o nosso panorama astrológico semanal. Sejam todos muito bem-vindos ao Astrologicamente Podcast. Eu sou Thaís Rosa, sou terapeuta, sou astróloga e hoje a gente vai olhar como que está o movimento do céu para essa semana. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, já encaminhe esse episódio para ela que ela não perca nadinha do que vai acontecer nessa semana. Também te convido a me seguir lá no Instagram, no thaisrosa.astro, Thaís com TH. Ali eu compartilho vários conteúdos, tanto sobre astrologia como assuntos sobre comportamento humano. Então, a gente vai olhar aqui nesse episódio do Mira do Céu a semana do dia 1º ao dia 7 de agosto. A gente dá início e boas-vindas ao mês de setembro, né? Um mês que inicia a primavera. Esse mês a gente tem eclipse lunar, mas não nessa semana, depois eu vou trazer, né? Nos próximos Mira no Céu, vocês vão saber mais sobre esse assunto do eclipse. Mas a gente já começa esse mês com uma nova energia. Né, a gente veio aí de uma alunação leonina, a gente está encerrando esse ciclo leonino, integrando essa energia de leão que fala para a gente sobre o nosso valor, fala sobre a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa percepção de valor pessoal, de como a gente se enxerga no mundo, de como a gente ocupa o nosso papel, de como a gente transborda o que há de melhor. E na astrologia nada se perde, tudo se leva junto para a próxima etapa, né? Agora a gente vai para a etapa virginiana. Depois que você sabe quem você é, você começa a servir, a contribuir. Mas antes de falar da alunação virginiana, no domingo, hoje, a gente ainda tem alguns movimentos importantes que a gente deve prestar atenção. Então, hoje, dia 1º, a gente tem Plutão entrando na energia de Capricórnio. Plutão é um planeta bem pequenininho para a astronomia, mas para a astrologia é um grande gigante. Plutão fala sobre as grandes transformações, sobre as grandes mortes, as grandes crises, as grandes mudanças que acontecem no nível social e, claro, que todos nós temos as nossas crises, as nossas transformações também. Mas quando a gente olha para Plutão no céu, a gente está falando dessa mudança coletiva, né? E Plutão é um planeta que está associado ao submundo, a coisas que não são reveladas, né? Então, mistérios, tabus, segredos, tudo isso tem relação com essa energia plutoniana. E a gente vem, desde 2023, ensaiando aí uma nova forma de agir na sociedade a partir desse planeta que está fazendo um movimento de vai e volta entre Capricórnio e Aquário. Em 2023, a gente teve a primeira entrada de Plutão em Aquário, lá em março. E agora a gente tem um retorno dele em Capricórnio, ele está retrógrado nesse momento, e essa retrogradação ela dura até o dia 19 de novembro. Depois do dia 19 de novembro, Plutão vai ficar em Aquário até 2043. É muito tempo. Por isso que a gente fala, Plutão ele marca uma era, Plutão marca um momento histórico. Então, a gente percebe que a gente está passando por uma transição, a internet, a evolução das coisas, elas estão acontecendo de uma forma muito rápida, e a gente, enquanto sociedade, enquanto ser humano, precisa se adaptar a isso e crescer e evoluir e progredir, né? E agora, ele voltando para Capricórnio, ele vem nos questionar quais são as tradições. Capricórnio tem muito essa relação com a tradição, com aquilo que funciona, com o antigo. Quais são as tradições que merecem continuar? Quais são as tradições que merecem, que devem ser também desfeitas? Né? Existem tradições, existem sabedorias ancestrais e antigas que merecem um novo olhar, que merecem serem colocadas numa posição de destaque, mas tem outras que já estão ultrapassadas. E a gente conseguir ajustar a nossa visão para isso é importante. Por isso que existe esse movimento de vai e volta, se a gente perceber, entre Plutão, né, durante esse período de transição de eras. Por quê? Porque a gente vai para frente, a gente olha e fala assim, mas talvez aquilo que eu pensei que não funcionasse mais, funciona.
eu preciso carregar isso comigo. E aí você testa com essa nova visão. Ah, talvez tenha algum outro ajuste. Volta lá, pega mais sabedoria ancestral, mais sabedoria antiga. O que funcionava, o que não funciona, o que não cabe mais, não tem mais espaço nessa era. E esses momentos de transição, eles sempre são permeados por uma insegurança, um certo desconforto, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem movimentos tecnológicos muito grandes, movimentos sociais muito grandes. A gente pode pensar que Capricórnio também tem muito uma relação com a sensação de sucesso, com a carreira. Então, a gente pode observar que existe uma mudança muito grande na questão tanto da educação como do trabalho, né? Talvez a gente esteja passando por uma das, sei lá, segundas revoluções, né, com relação ao trabalho. Então, é um momento que a gente talvez sinta uma certa instabilidade, uma certa insegurança, mas lembre-se que tudo isso é para o progresso, não só o progresso pessoal, mas social, da gente sair da sociedade e ir para um outro patamar. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso, a gente contribui com esse progresso quando a gente se trabalha individualmente. Quando você começa a cuidar de você, a olhar para você, a sempre buscar autoconhecimento, buscar espiritualidade, buscar uma vida da qual você se orgulha, você contribui para o movimento social. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende sobre a vida, mais a gente é capaz de contribuir para o progresso. Então, esse convite é justamente de você olhar o que é sucesso para você, quais são as tradições que faziam bem para ti e que você já não... que você, por algum motivo, ou por escutar alguém falando alguma coisa, você abriu mão, mas que para você era importante, quais são os rituais que funcionavam para você e você, por alguma correria, algo do dia a dia, deixou de mão, ou então, quais são as coisas que você tem feito, os hábitos que você tem incorporado na sua rotina que você está vendo que não está levando você para o progresso? Qual que você pode fazer? Qual é a mudança que você pode fazer? Outro movimento que acontece nesse domingo é a retrogradação de Urano na energia de Touro, né? Urano está em Touro, vai ficar lá até o ano que vem, até janeiro de 2025. E essa retrogradação fica até janeiro de 2025, nos fazendo repensar sobre a questão do progresso e a natureza, né? Qual é o preço que a gente paga para conseguir progredir? Né, a nossa saúde, como que a gente lida com a matéria para que a gente realmente possa progredir. Porque a gente vem, talvez, aí num movimento muito grande e muito acelerado pelo progresso, e a gente não está considerando nem o nosso bem-estar emocional, físico, psíquico. Tem muitas pessoas sofrendo de burnout, e também, muitas vezes, a gente esquece, enquanto sociedade, da natureza, do cuidado com a natureza, da sustentabilidade, de questões ambientais. Então, é um momento da gente repensar o progresso a qualquer custo, certo? Então, essa retrogradação de Urano, ela começa agora e ela vai até o dia 27 de janeiro de 2025 para a gente repensar aí algumas formas com as quais a gente lida com a matéria, com os nossos talentos, como que a gente aloca os nossos recursos, se eles estão sendo discriminados, né, elencados em locais que realmente vão trazer para a gente aí uma inovação, uma sensação de evolução, ou se nós estamos parados no tempo. Na segunda-feira, dia 2, a gente tem início oficial a temporada virginiana. Por que eu digo isso? Na segunda-feira, a gente tem a lua nova em Virgem, no 11º grau de Virgem. Então, procura lá no seu mapa astral onde que está o 11º grau de Virgem, que ali é a área da vida em que você vai ter essa movimentação. Essa alunação, ela tem eclipse no dia 17, no eixo Peixes e Virgem. Então, é algo bastante potente, é algo bastante que mexe muito com as nossas emoções. E a gente inicia, então, essa lua nova
trazendo aí para a gente esse alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, né? E a Lua, na Lua nova, ela fica negra no céu, e a gente não tem muita percepção dos nossos sentimentos. E quando a gente não sabe muito bem o que a gente está sentindo, a gente tem uma dificuldade maior em tomar decisões. As nossas decisões muitas vezes podem ser precipitadas, feitas com base num instinto primitivo de sobrevivência. Então, a lua nova, ela é um momento da gente recolher, olhar para dentro e entender onde eu quero chegar. O que eu quero plantar? É como se eu estivesse diante de uma tela em branco. O que eu vou colocar nessa imagem? Qual é a imagem de futuro que eu quero construir a partir de agora? Com tudo aquilo que eu aprendi na alunação passada sobre quem eu sou. Agora, na temporada virginiana, a Virgem é um signo que fala da organização, da rotina, dos hábitos, de como a gente cuida do nosso corpo, como que a gente cuida do nosso dia a dia, como que a gente realiza as nossas atividades, como que a gente faz as coisas. E vocês já devem ter escutado falar uma frase que eu particularmente gosto muito, que é: a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as coisas. Então, observa o que você cotidianamente faz e a forma como você faz isso. Porque ali contém pistas, muitas vezes, da sua visão de mundo. O que está por trás dos seus atos? Qual é a energia que você coloca quando você está fazendo uma atividade? O signo de Virgem, então, ele vai falar para a gente sobre essa separação, essa classificação, ordenação. É o separar o joio do trigo. Né? É um momento da gente mensurar, da gente olhar para os resultados, para a gente analisar, para a gente observar. Onde que nós estamos alocando os nossos recursos mais preciosos? Nosso tempo, a nossa saúde, a nossa energia, o nosso dinheiro, como que a gente está organizando isso ao longo do dia, ao longo da nossa vida. Tudo aquilo que você não consegue mensurar, tudo aquilo que você evita olhar. Ai, não quero nem olhar a conta do banco, não quero olhar meu extrato, não quero cuidar disso, significa que você não acredita que você pode mudar esses resultados. Toda vez que você não quer olhar para algo, você está mandando para o seu cérebro a informação de que você não acredita que você é capaz de transformar aqueles resultados. Então, você só é capaz de mudar aquilo que você é capaz de mensurar. É importante você entender onde você está para saber para onde você quer ir, qual é o teu ponto de partida, onde é que está a atividade que merece ser aprimorada para que você tenha novos resultados. Então, é um momento de organização, de planejamento, de pensar o que precisa ser melhorado na sua vida, de ter esse olhar crítico no sentido de ver o cenário maior, sabe? Ver o the big picture, né? Ver a coisa num estado ampliado para poder entender qual é o detalhe que no dia a dia passa batido. Virgem tem essa relação com a precisão, com o detalhe. Então, observar onde que eu estou deixando a desejar. Que se eu fizer um fino ajuste ali, um detalhe ali, na mudança de pensamento, na mudança que eu faço aquilo ali, vai fazer toda a diferença lá no meu resultado final. Certo? Na terça-feira, nós temos Marte, que está no signo de Gêmeos, fazendo uma quadratura com Netuno, que está em Peixes. Quadraturas é um aspecto tenso, é um aspecto que pede movimento, que incomoda, né? Então, por incomodar, ele faz com que a gente tome alguma atitude. E Marte, ele é um planeta impetuoso, né? Então, é importante a gente tomar cuidado com a forma como a gente expressa as nossas ideias, porque a gente pode aí ter algumas ilusões com relação ao que realmente está acontecendo. Então, na terça-feira, se você puder evitar discutir com as pessoas, dá uma observada, se conecta um pouquinho, né? Tenta trazer uma pausa para você elaborar melhor, porque talvez
com essa quadratura aí, você esteja formulando conceitos e conclusões que não correspondem à realidade. Por que eu digo isso? Netuno e Peixes são, tanto o signo como o planeta, ele está associado a algumas ilusões, muitas vezes, a fantasia, fantasiar é a realidade, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado. A gente precisa ter um pouco de cuidado também com relação aos escapismos, às fugas. A maior fonte de fuga, gente, com relação àquilo que a gente não quer ver, as nossas sombras, as mudanças que a gente precisa fazer, são as compras, são as drogas, né, o álcool, a bebida e a comida. Então, observa se isso está fora do eixo, né, se as suas finanças, se a sua alimentação, se você sempre precisa, né, de uma substância aí para se divertir, observa se você não está fugindo de alguma coisa. Então, é um momento da gente ter essa clareza, da gente reformular os nossos pensamentos, a nossa forma de comunicar, as nossas iniciativas, as nossas decisões, porque talvez elas estejam sendo pautadas em uma grande ilusão. E qual é o convite? O convite é que as nossas decisões, as nossas atitudes, elas estejam alinhadas com a construção do nosso sonho, com a construção do nosso propósito de vida, com essa nossa percepção de que a gente é parte de algo maior, que as nossas ações impactam muito além de nós, não é mesmo? Então, é um momento da gente buscar aí ter uma empatia maior, uma compreensão maior, né? Focar um pouco mais, sair do movimento egoísta e olhar aí um pouquinho para o coleguinha, sabe? Se colocar um pouco no lugar dele, porque talvez a gente esteja interpretando as coisas de uma forma muito enviesada. O que é isso? Eu não estou sendo imparcial. Então, eu estou puxando sardinha para o meu lado, entende? Então, terça-feira é um bom momento para a gente aí pensar as nossas iniciativas, as nossas ações, as nossas decisões. Aproveitando que a gente está em lua nova também, né, pessoal? É um momento aí de análise, né? Uma alunação virginiana pede essa reflexão. Na quarta-feira, nós temos a entrada de Marte em Câncer. Então, a gente pode, até o dia 4 de novembro, tá? Marte fica em Câncer, depois ele passa para a energia leonina. Marte em Câncer vai falar para a gente sobre o quê? Marte é o nosso guerreiro interno, né? Então, ele tem relação com a nossa motivação, com a nossa vontade, com a nossa capacidade de decisão, com a nossa luta, né? Com a nossa capacidade de lutar, de ir atrás daquilo que a gente quer, da gente se posicionar, né? Da gente tomar atitude, da gente falar não, da gente impor limites, né? E em Câncer vai falar sobre o quê? Sobre os nossos afetos, né? Vai falar sobre a nossa família, vai falar sobre o quanto as minhas atitudes, elas estão alinhadas a uma necessidade de agradar, a uma necessidade de ser amado, de se sentir protegido, ou eu estou ali buscando uma validação, né? Marte em Câncer vai pedir para a gente ter esse cuidado com as nossas emoções, para que a gente possa compreender qual é a motivação que está por trás, né? De entender também que a nossa família, as pessoas que participam ali do nosso seio familiar, elas muitas vezes têm as próprias questões e se afetam pelas nossas formas de agir da maneira delas. A gente vai precisar separar o que é meu e o que é do outro, né? Para poder ter uma visão clara daquilo que a gente precisa fazer, para que a gente possa tomar decisões alinhadas e sempre consultar essa nossa bússola interna. As nossas emoções, as nossas sensações, elas são como se fossem o nosso guia, o nosso GPS. Toda vez que você sente uma emoção desconfortável, é importante que você pare e olhe para isso, porque é um sinalizador, é um alerta. É que às vezes a gente, por ter essa nossa cabeça muito voltada para o racional, a gente ignora esse alerta, achando que é bobagem, achando que não faz sentido. E muitas vezes, quando a gente escuta esse sinal do nosso corpo e a gente toma uma atitude para analisar isso, muitas vezes a gente consegue tomar decisões mais assertivas
Então, é importante a gente entrar em contato com a nossa intuição, com a nossa capacidade de perceber as coisas que não são ditas, para que a gente tenha esse poder de decisão durante esse período. Então, mais uma vez, né, esse pedido de conexão, esse pedido de silêncio, esse pedido de atenção aos próprios sentimentos, próprias emoções, como que as coisas nos afetam, né, como aquilo que o outro diz, aquilo que o outro faz, bate em mim, como que eu administro isso dentro de mim, nas minhas emoções, se eu fico doído com o sucesso do outro, se eu fico doído com o que o outro pensa sobre mim, aí tem algo para ser olhado. Não é sobre o outro, é sobre mim. Então, tudo isso é tema desse Marte em Câncer, e nós vamos ter até novembro para poder compreender, né, como que a gente pode se alinhar às nossas emoções para ter decisões mais intuitivas, mais afinadas, né? E no dia 7, que é sábado, a gente tem Mercúrio, que está em Leão, já no movimento retrógrado desde a semana passada, fazendo uma quadratura com Urano, que está em Touro. Trazendo aí para a gente um comprometimento com um pensamento focado no nosso progresso material a partir de quem a gente é. Então, é um convite aí para a gente reformular quem a gente, como a gente gosta de se expressar no mundo, de uma forma que seja muito mais evoluída materialmente falando. Porque às vezes assim, às vezes eu fico pensando coisas sobre mim que me afastam daquilo que eu quero, da prosperidade que eu quero manifestar na matéria. Então é importante olhar para essas questões de prosperidade, de merecimento, para que a gente possa aí aproveitar esse movimento tenso para algo construtivo. Então, como vocês podem ver, essa semana tem bastante novidade. E o que eu sugiro para vocês? Olhem onde está o signo de Virgem, o 11º grau, é ali que está acontecendo toda essa movimentação de integração da energia virginiana. Um novo aprendizado acontece a partir de agora. A gente tem aí 28 dias para integrar essa energia virginiana na nossa personalidade, para a gente se aprimorar, para a gente lapidar, para a gente olhar para isso, para a gente olhar para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Outro ponto importante também de ser observado é onde está Câncer no seu mapa, para você entender onde é que também Marte vai ativar no seu mapa astral, né? Vai ter uma casa específica, vai ter uma área específica em que isso vai estar acontecendo no seu mapa. Então, Marte vai cutucar essa área canceriana do seu mapa para que você possa tomar decisões mais assertivas, para que você possa agir de uma forma mais coerente, para que você possa impor os seus limites, para que você possa buscar essa vontade, né? Essa vontade marciana de conquistar, de ir em busca, de não ter medo dos desafios, de ter coragem. Então, é ali, nessa área canceriana, em que esse movimento vai acontecer também. E se você tiver um pouco de conhecimento a mais de astrologia, ali é interessante olhar também onde é que está essa junção entre Capricórnio e Aquário no seu mapa, porque está rolando uma movimentação muito forte no céu, nesse lugar, por causa de Plutão. E já faz mais um tempo, mas saiba que esse é um trânsito muito longo, então a gente aí vai ter muitos anos para integrar esse Plutão em Aquário, coletivamente falando, não é mesmo? Então, esse foi o Mira no Céu dessa semana, e eu espero você nos próximos episódios. Um grande beijo.